Sejam muito bem-vindos, Dr. Zanetti Podcast. Hoje vamos falar a respeito de uma especialidade que vamos discutir se é uma especialidade médica ou não, que muito ajuda muitas pessoas, tanto pessoas que trabalham com a voz, como que pessoas que por algum motivo estão se incomodando ou achando que realmente ela não está sendo tão funcional. Para isso trouxe meu amigo Luca. Lucão, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, eu quero que você se apresente, todas as suas qualificações, quem você é, o que você faz, para depois a gente começar a bater nosso papo. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, pelo Tudo convite. bem, E vamos bater um papinho bem gostoso pro pessoal aí que vai estar acompanhando a gente. Bom, como você falou, eu me chamo Luca Nunes Aguilar, né? De forma resumida ali, o nome completo. Eu sou de Macapá, na verdade. Não sei se você conhece o meu estado, é um pouquinho longe. Não, mas é um pouquinho longe. aceito o convite. É um pouquinho longe, mas eu sou de Macapá. Morei em Santos por 10 anos e atualmente eu estou em Alphaville, Barueri, né? Que foi onde eu me formei, no caso, em Santos. Fiquei tanto a formação quanto o trabalho durante 7 anos e eventualmente foi quando eu mudei para cá. E aí que vem a história principal, que é o que a gente estava conversando ali nos bastidores. Show. Que eu trabalhei muito focado na questão da área da ortopedia e da fisioterapia esportiva. Olha e só. aí agora, especificamente falando, mais ou menos em torno de 6 meses, a minha namorada, que está aqui presente com a gente, ela pensou numa possibilidade, numa ideia do como que a gente poderia fazer uma coisa diferente com a fisioterapia. E o que era essa coisa diferente? Ela pensou na fisioterapia vocal. Olha né? só que legal. E aí a gente começou a desenvolver um nicho específico voltado a isso. Então eu fiz uma transição dentro da fisioterapia, né? Dentro do nicho que eu fazia, que era a ortopedia e a fisioterapia esportiva. E aí focado na questão da fisioterapia vocal. Então eu fiz toda essa transição ao longo desses 6 meses, que agora as intervenções são especializadas e personalizadas para aquelas pessoas que dependem da voz como seu principal ativo. Então, palestrantes, cantores, jornalistas, professores, palestrantes, mentores, enfim. Então, todas as pessoas que dependem da voz, que precisam usar a entonação, uma qualidade da voz com um pouco mais de eficiência, ter um pouco mais de cuidado com a voz, é onde eu estou fazendo essas intervenções. Sensacional. Você sabe que quando eu fiz minha especialização de reabilitação, uma das meninas tinha um namorado que era fisioterapeuta. E ele estava se especializando em fisioterapia oral. E ele falou que o objetivo dele foi um pouquinho antes da pandemia. E aí ele estava ajudando muitas pessoas pós-pandemia com essa fisioterapia, né? Porque as pessoas acabaram, às vezes, sendo entubadas, tudo isso, né? Se eu tiver errado, você me corrige, mas eu acho que é mais ou menos isso. E me fala uma coisa, vamos pensar então nessas pessoas. Quais são as pessoas, né? Você falou aí, né, a respeito de algumas profissões, mas as pessoas que às vezes não sabem, mas deveriam ter um fisioterapeuta do lado. Com certeza. Isso tanto para a área da ortopedia, mas focando na fisiovocal, que é o que eu faço hoje em dia. A gente tem que encarar, principalmente, que quem é um palestrante, quem é um jornalista, quem depende da voz como principal ativo, como eu comentei anteriormente, ele é encarado como um atleta da voz. Olha E só. assim, é isso que eu quero que você perceba. Ele tem que dar essa importância para a voz dele. Então, por exemplo, se por acaso eu estou aqui conversando com você e depois eu preciso fazer uma palestra e eu não consigo ter uma qualidade, uma percepção da qualidade da minha voz, daquilo que eu estou fazendo nesse momento, com certeza vai evoluir para uma rouquidão, alguma alteração na minha voz que vai me comprometer para o meu trabalho à frente, exatamente, para uma palestra, por uma gravação de algum vídeo, entendeu? Então eu quero que essa pessoa entenda a importância que ela precisa dar para essa qualidade da voz que ela precisa ter, ou seja, encarar isso como uma alta performance voltado à voz e encarar como um atleta da voz, assim como um atleta do futebol, do basquete precisa treinar, o atleta da voz, ou no caso, uma pessoa que depende da voz como principal ativo, ela também precisa cuidar da voz dela. E me fala uma coisa, Luca, você falou da rouquidão, existe mais algum fator que seja um sintoma que a pessoa perceba? Por que eu estou falando isso? Vamos pegar uma pessoa, tá?
que uma pessoa normal tem, sei lá, um advogado, e esse advogado, ele faz, né, trabalho normalmente, só que ele vai ser convidado para uma aula, porque ele tem uma tese XPTO. E ele não sabe que ele tem essa deficiência. Mas existe alguns sintomas que começam a falar para ele, ó, amigão, aqui você deveria. Existem esses sintomas ou esses sinais que vão fazer que a pessoa se ligue? Sim. Hoje em dia, o que eu tenho focado mais é voltado à questão da performance da voz, então não trabalhado de fato com sintomatologia, mas assim, coisas que a gente pode perceber, principalmente além da rouquidão, é você sentir um pigarro, eu sempre troco a palavra, um pigarrozinho, né, na garganta, aquele ficar, né, pigarreando. Outra coisa que influencia muito é você sentir uma coceira na garganta constante ou você sentir um pouco de dor na região da garganta. Então, isso são coisas que acabam influenciando muito na tomada de decisão, né? Hoje em dia eu trabalho muito, como eu falei, voltado à questão da performance da voz. Então, essa questão de você sentir alguma dor específica ou algo a mais a isso, como orientação, no caso, eu encaminho para um médico especialista, né? Mas, assim, eu penso na questão da fisioterapia propriamente dita, que aí é o que eu vou falar um pouco mais, assim, que eu já vou tomar um pouquinho da sua seu vamos tempo tocando, ali. imagina. A ideia da fisioterapia vocal, da fisiovocal especificamente falando, ela surgiu, né, com a minha namorada, como eu comentei, através de eu trazer as atividades que eu já fazia ao longo desses 7 anos de intervenção de trabalho que eu tenho e fazer para esse nicho específico. Ou seja, todas as terapias que eu utilizo já são da fisioterapia que existem. Legal. Ou seja, eu consigo caracterizar não, né? Listar algumas aqui para você. Como a parte da liberação miofascial, eu consigo trazer a mobilização das articulações, seja do pescoço, seja do crânio, da face, né? A liberação, eu consigo mexer na boca, no pescoço, nos órgãos viscerais ali, no diafragma, no estômago, que isso também influencia na voz. Olha só. Né? Eu consigo fazer um treinamento da postura da pessoa para eventualmente melhorar essa performance da voz dessa pessoa, né? Se eu estou um pouco mais curvado ali, por exemplo, isso acaba influenciando, Total. entendeu? Então, eu tenho várias vertentes, além do treinamento, por exemplo, da parte da musculatura respiratória, tanto inspiratória quanto expiratória. A expiratória, ainda por sinal, é tão importante porque se a gente está respirando normalmente aqui, quando eu solto o ar, eu não utilizo força da musculatura naturalmente. Só que quando eu falo, se você colocar a mão, faz um teste, e fala qualquer coisa. Exatamente, você sente que vibra. Sim, a parte do abdômen, ou seja, você precisa dar uma intenção, você precisa gastar energia para isso acontecer. Ou seja, você também precisa de uma musculatura acessória, que a gente chama, treinada para você poder falar. Pode parecer uma besteira nesse momento, mas na verdade, para quem demanda de uma alta intensidade, de um alto volume da voz, de um atleta da voz, por exemplo, de uma alta performance, depende de um treinamento também da musculatura respiratória e principalmente da musculatura expiratória. E me fala uma coisa, eu percebo que, principalmente na época que eu dava mais aula, que eu era professor de faculdade, a boca ficava seca, né? Essa secura, o que faz às vezes que a gente perceba que existe esse você também consegue treinar isso? Essa sensação, porque para mim o pigarro não era do cansaço da voz, e sim da secura da boca. Exatamente, na verdade está relacionado com a secura da boca, entendeu? No caso, você como professor ali, você dificilmente conseguia tomar água constantemente durante as aulas. Hoje em dia esse negócio de levar garrafinha. Hoje em dia mudou bastante coisa, isso já ajuda bastante. Não sei como é na sua clínica com relação aos atendimentos, se você consegue dar aquela paradinha e tal, sei como é que é a dinâmica, né, de consultório. Mas a ideia é que você tome regularmente vários goles de água, que é mais interessante do que você tomar 1 litro de água completo, por exemplo, de uma vez. Porque esses vários goles você vai hidratando constantemente as suas pregas vocais ou cordas vocais, como a galera conhece, né? E assim você consegue fazer com que ela desempenhe o melhor papel. Ou seja, se ela estiver desidratada, é um pouquinho complicado, porque você não vai fazer com que elas vibrem da melhor maneira e, consequentemente, isso vai gerar algum prejuízo ou algum dano. Por exemplo, um pigarrozinho, uma secura na garganta, uma dorzinha talvez no final do dia, uma rouquidão um pouco mais acelerada, por exemplo. Isso, toma. Já tô tomando, já ia falar. E me fala uma coisa, quando você... existem uns frasquinhos que a gente chama de hidratante oral. Ele ajuda? Então, ajuda, mas assim, eu sou muito
não sei como é que eu posso falar assim a palavra certa. Sou meio mais tradicional, assim, eu não gosto de inventar muito. Se a gente já tem, no caso, a questão da água, a gente consegue hidratar bem. Certo. É o suficiente, é isso que a gente precisa. Lógico, tem outras variáveis que a gente pode influenciar, como, por exemplo, inaladores que a gente consegue fazer, né, para umidificar as pregas vocais, todo o sistema respiratório, né, porque tem uma relação, de fato, da sua boca, né, com o seu nariz e com a sua respiração e, consequentemente, a sua fala. Sim. Que isso é uma coisa que eu acredito que a gente vai falar mais ali pra frente. Né? Eventualmente, assim, tem gente que respira com a boca, tem gente que respira com o nariz, e isso tudo acaba influenciando na questão da secura da boca. Ou seja, consequentemente, da sua fala, na vibração das cordas vocais e na sua performance vocal. Top, hein? Nunca, de verdade, não imaginava isso. E me fala uma coisa, eu como dentista, como que eu consigo trabalhar e como que é a sua visão, né, da odontologia com a fisioterapia vocal? Ó, eu penso de algumas formas. A principal, assim, delas que eu focaria talvez nesse momento é relacionado principalmente à questão da oclusão da boca. Olha só. Esse é o principal ponto. Por quê? Se por acaso eu tenho um dente muito para frente, ou dente mais para trás, ou um dente muito afastado, isso tudo vai repercutir na hora que eu vou falar. Né? Quando a gente pensa na questão da voz, ela é uma onda. Essa onda ela é propagada. Ela começa ali saindo pelos pulmões, né? Vai por toda a traqueia, eventualmente, passa pelas pregas vocais, que vai vibrar, e aí tem toda a nossa cabeça, os ossos do crânio, da face, eles conseguem ressonar, ou ressoar, que seja. E aí você emite o som, você emite a fala. Ou seja, se eu tenho alguma alteração na oclusão, por exemplo, onde eu não consigo fechar a boca de uma maneira correta, ou eu tenho alguma alteração na língua, uma língua presa, eu não sei qual seria o nome correto, se você pode até me falar. O freio lingual que é o freio lingual mais rígido, exato. Isso tudo acaba influenciando na sua voz, ou seja, na sua percepção, tanto quando quem fala, quanto quem está escutando. E, eventualmente, se eu tenho, por exemplo, uma língua um pouco mais presa, do freio lingual, eu tenho um desgaste maior também da musculatura que vem próxima ali para estar atuando com relação à questão da fala. Você sabe que 2 episódios atrás, né, que saiu aqui no ar, eu falo a respeito, eu mostrei um caso onde eu mostrei como que a pessoa consegue se olhar no espelho e falar, meu, eu pareço com isso ou não. E a gente vê algumas atrocidades no mundo da estética odontológica aí, né? Pessoas com dentes do tamanho de cavalo, né? Outro dia até fiz um react a respeito disso. E no final dessa aulinha que eu dei, a gente basicamente, existem 4 fonemas, olha que louco, 4 fonemas que a gente vai ver a estética. 2 deles são em relação à fala e outros são em relação à exposição do dente. Em relação à fala, a letra F. Então, quando o dente está muito grande, aquelas pessoas que falam, eu quero ter dente grande. Não é porque você tem dente grande, dente você pode ter. Às vezes o dente é tão grande que vai ficar falando assim, parece que ela, né? Exatamente. Cara, sensacional essa sua... Isso daí, na verdade, é o que eu ia vir comentar logo à frente já. Porque, assim, a gente, quando nós falamos, né, a gente consegue falar com a boca aberta as vogais. Só que agora todas as consoantes, se você for parar para perceber, você precisa ter o movimento da língua. Olha que legal. Por exemplo, ou você fecha ou abre a boca. Então, se eu falo A, tá sempre aberta, as pregas vocais, elas vibram. Agora, se eu falo um T, é diferente. Eu preciso do movimento da língua em um determinado ponto da boca, seja no céu, na frente, atrás, né? Então, dependendo do que eu quero trazer de consoante, um R, um P, um B, um M, a língua ela atua de uma forma diferente. Sim. E aí é isso que eu quero focar também, porque a gente pensa às vezes assim, não tem, entre aspas, músculo talvez na boca, mas a língua é um músculo excepcional. Né? É só músculo, basicamente, a língua, né? Sim. Então, pensando nisso, até algumas intervenções que eu faço, né? Que inclusive tem lá no Instagram, quem quiser ver, acompanhar, tem uma técnica que a gente faz uma tração da língua, que a gente puxa a língua, justamente para tirar essa tensão e essa sobrecarga que tem na língua. Ou seja, você tira essa sobrecarga. A mesma coisa que eu faço uma liberação, para quem conhece, ó, uma liberação na parte muscular ali do braço, da perna, das costas, por exemplo, ou aquele nódulozinho no trapézio, é a mesma coisa que eu consigo utilizar, só que na língua. Caraca, deixa eu fazer uma pergunta para você, que foi uma dúvida que eu tive, eu nem coloquei aqui, mas foi uma dúvida e eu tô me coçando para perguntar. O que o fisioterapeuta faz que a fono não faz e vice-versa? Bom, vamos lá.
Assim, as terapias assim, em si, as condutas, elas acabam interferindo, vamos assim, se entrelaçando um pouco. Sim. O que eu gosto de pensar nesse exato momento aqui agora, porque eu estou criando e desenvolvendo esse nicho. Show. Né, como eu comentei. Então, as técnicas que eu uso são focadas na fisioterapia, mas, por exemplo, assim, eletroterapia, que são terapias que a gente usa através de correntes elétricas, seja para estimulação, por exemplo, para tirar a dor ou para estimulação da parte muscular. Isso. Tanto o fisioterapeuta quanto a fono consegue utilizar, por exemplo. Ou a fototerapia, que é através da luz, ou seja, eu consigo utilizar um laser, um LED, que ele tem uma ação anti-inflamatória e analgésica, por exemplo, e eu consigo fazer tanto a intervenção quanto a fono. Entendi. Né? Aí, assim, acredito eu que a principal diferença nesse momento aqui agora, que eu consigo te passar, está relacionado com realmente o treino da parte interna dos músculos orofaciais, que seria especificamente das pregas vocais. Aí, no caso, o que eu faço de diferente? Eu faço treinamento da musculatura respiratória, eu faço ativação também das pregas vocais, que de certa maneira é semelhante, só que agora a parte de fonética, fonema e tal, essas coisas, aí eu deixo mais especificamente falando para fono, exatamente. Show. Mas, de uma certa forma, toda a fonética, toda a mobilidade, cara, é músculo. Exatamente. Né? Eu sei que a posição da língua é importante, mas igual você falou, né, de fazer tração da língua, cara, achei sensacional. E geralmente faz isso por quê, essa tração da língua? Exatamente porque, toda vez que a gente está falando, está se movimentando, ou comendo, inclusive até respirando, dependendo de como a pessoa respira, a gente está fazendo com que aumente a tensão na língua. É que é algo que a gente não percebe porque está no seu dia a dia. Agora, se você vai em algum fisioterapeuta, osteopata, e você sente aquele toque, putz, aqui tá doendo, eu nem sabia que estava doendo, é mais ou menos essa percepção que você tem. Legal, entendeu? legal. Então, a tensão ela vai se acumulando naturalmente e a gente precisa tirar essa tensão como forma de prevenção. E ninguém faz alongamento de língua, né? Não, nesse caso então, vamos começar. Nesse caso não. Sensacional. E me fala uma coisa, entrando nessa parte, até mesmo dessa parte muscular, eu conversei aqui com o Ruben, que faz parte do nosso time lá, dos nossos sócios, e ele falou a respeito de overtraining, né? De você, às vezes, o atleta amador, o profissional, às vezes acaba excedendo. Existe alguma sobrecarga que a gente pode ter em relação a esses músculos da fala, da mastigação? A principal sobrecarga que a gente encontra foi que a gente comentou lá no início, em relação à rouquidão e principalmente a dor na região do pescoço aqui, da altura lá da faringe, da laringe. Né? Então, assim, para quem realmente trabalha com a voz, essa variação de tom, por exemplo, de altura, você fala mais intenso ou menos intenso. Você, talvez, como professor, falava de uma forma mais tranquila. Sim. Então, você talvez não exigisse tanto, embora falasse talvez o dia todo. Por exemplo, de manhã, de tarde, ou só de noite, ou enfim. Que é diferente também, por exemplo, de um professor que dá aula, talvez em mestrado ou em um doutorado, numa pós-graduação propriamente dita. Não sei se você já chegou a dar aula. Em pós não. Em graduação e curso extra faculdade. Que mais ou menos em torno de quantas horas, por exemplo? Umas 8 horas. 8 horas. Então você já teve, de certa maneira, uma experiência que você precisou utilizar a voz a longo prazo. Entendeu? Então, tipo assim, essas variações, ou a pessoa que trabalha no palco, por exemplo. Então tem toda uma dinâmica diferente com relação às exigências da voz. Né? Então, você tomar um cuidado, uma precaução é importante. Show. Só que, assim, os principais sintomas estão relacionados, no caso, comigo, que eu faço as intervenções, estão relacionados à dor, principalmente na região do pescoço, e com relação à rouquidão, propriamente dita, né? E, às vezes a gente vê, principalmente um cantor, às vezes ele está cantando, a gente percebe, né, que essa região do externo parece inchada. Existe casos que você já pegou de, às vezes, ter essa musculatura aqui travada também? Sim, na verdade, assim, se eu talvez tocar em você aqui agora, nesse exato momento, talvez esteja meio travado, só que você não sabe. Por qual motivo? Como que é a sua postura na cadeira quando tá fazendo o atendimento de um paciente? Amigo, se tirassem foto, outro dia, eu juro, eu vou até mostrar. A paciente, eu atendo, como eu faço reabilitação, eu atendo muito paciente idoso. E a paciente, ela tem problema de labirintite, eu juro pra você. Imagina que a cabeça dela tá aqui. Eu tava assim, Super ergonômico, mas
não tem que fazer, né? Então, no caso, então, eu quero que você imagine, assim, no dia a dia a gente já fica adotando posturas que não são muito adequadas, quando você realmente exige daquela musculatura, mas se você tem essa percepção, ela vai acabar estando sobrecarregada. Então, assim, provavelmente 99% das pessoas vão ter alguma sintomatologia de aumento de tensão relacionada, por exemplo, à região do pescoço. Exatamente. Você sabe que, assim, eu tenho um conceito, né? E é até o porquê que eu fiz o podcast. Eu tenho um conceito onde eu entendo que nós, da área de saúde, e eu coloco nós, não vivemos sozinhos. Não. Né? Então, quando a gente conversou, e eu achei fantástico, hoje minha esposa não pôde vir, mas ela sempre está aqui comigo, eu falei, cara, vai ser uma aula sensacional, você precisa estar lá. Porque para mim isso daqui eu tenho como uma aula, porque é a forma mais fácil e mais prazerosa que eu tenho de aprender, cara, é bater um papo. Não é legal? É legal pra caramba. Sensacional. E aí, assim, o que eu vejo em relação a todo esse conceito? As pessoas têm os tratamentos separados, né? Então, não, eu sou fisioterapeuta, eu só vou pensar nisso. Eu não quero, parece que eu fico com os olhos fechados às outras especialidades. Por isso que eu trago vários médicos de todas as outras especialidades para estarem aqui compondo. Quando eu vi, né, tudo aquilo que a gente conversou, me chamou algumas coisas, né, assim, que me chamaram muita atenção. E eu queria até saber de você o quanto, né, você falou um pouco em relação a essa postura que tem dos dentes, essa má oclusão. Como que é a sua abordagem quando você vê isso? Como que é a orientação que você dá ao seu paciente, que você identificou que, cara, tô vendo que não é só músculo que está aqui, principalmente essa parte de má oclusão. Como que você aborda isso com o paciente? Então, na grande maioria dos pacientes, assim, eu já tenho uma certa afinidade com essa pessoa. Então, isso facilita com que eu tenha esse contato com ela, né, para indicar ou orientar alguma situação específica, né? Mas a grande maioria dos que vêm para mim até então já fizeram ou participaram de algum tratamento específico. Aí você pode até me corrigir, talvez um aparelho, alguma coisa assim mais específica. Então, assim, realmente quando é algum ponto mais, assim, relevante que eu sei que vai interferir muito naquilo que a pessoa está fazendo, que aí eu já faço esse encaminhamento, né? Quando está muito característico, porque, assim, na verdade, qualquer alteração que eu já vejo, eu já fico, de certa maneira, um tanto quanto preocupado. Que eu já tive, como eu comentei anteriormente, eu já atendi outros pacientes que tinham outras condições, por exemplo, na barriga, que eu encaminhei para o médico, no caso para o hospital, e no final a pessoa foi internada porque tinha uma infecção e tal. Então, assim, eu fico muito atento porque eu fico muito preocupado, porque eu sei da importância, entendeu? Para poder indicar para um outro profissional que é mais especialista naquela determinada área, que também vai me ajudar e principalmente vai ajudar aquele paciente, né? Aquela pessoa. Né? Então, assim, eu acho que assim, a principal situação que eu já passei, na verdade, e que eu queria comentar aqui, que eu acho que é importante, como orientação para vocês que estão assistindo, principalmente com relação à dor persistente, assim como a rouquidão na garganta por mais de 2 semanas ali. Porque isso pode ser que seja algum nódulo mais específico, talvez um câncer, enfim, aí precisa realmente ser averiguado e ser encaminhado para um otorrino ou até mesmo para um dentista especializado na área também. Então, assim, isso é o mais importante. Já aconteceu, acabei de lembrar de mais uma situação. Eu já tive um paciente também que ele tinha eu senti um cheiro diferente quando eu estava fazendo uma terapia na boca dele. E aí no final ele estava com uma infecção no dente também. Olha só. Acabei de lembrar dessa situação. Eu estava fazendo uma intervenção que a gente mexe aqui na região do masseter, na boca, e aí eu acabo ficando muito próximo ali da região da boca da pessoa, e daqui a pouco eu senti um odor um pouco diferente. Esse paciente ele já estava um tempo já comigo, eu não lembro agora quanto tempo, mas alguns meses, então eu já tinha essa convivência com ele, e aí teve um momento que eu não tinha ninguém próximo, familiar, e aí eu tive essa oportunidade de falar para ele, bucha, que talvez seja importante.
e eu tava certo, infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo do ponto de vista. E aí ele buscou, fez o tratamento direitinho e aí sanou o problema dele, enfim, aí resolveu, aí não sei se ele fez canal, aí não sei exatamente por que evoluiu, eu acabei nem chegando mais nesse ponto pra falar com ele. Você sabe que você falou um aspecto muito, muito legal. Eu tenho um paciente no consultório, que é um paciente de anos. Eu não vou citar nome porque ele tem um nome que é dele só. Não dá pra ficar divulgando muito. Não dá. E aí um dia ele chegou e ele sempre tem a voz meio rouquinha, porque tem pessoas que têm a voz mais rouca, né? E aí ele chegou e aí a voz dele começou a ficar mais assim, fina. Eu falei, bicho, o que tá acontecendo com você, cara? Eu falei, o que é? Tá tomando umas bombas, tá ficando forte, né? Aí ele falou, não sei o que tá acontecendo, minha voz parece que tá sumindo. Bem, resumindo a história, ele realmente estava com um tumor nas cordas vocais. E aí teve que fazer, hoje tá super bem, não teve que fazer. Ficou até um tempo com tráqueo, mas graças a Deus agora tá super bem. Mas foi muito louco, porque assim, a voz começou a sumir, mas muito rápido. É muito rápido porque assim, imagina, qual que é o tamanho, talvez, das pregas vocais? Menor que a boca desse copo, por exemplo. Então, qualquer interferência que você tem naquela região já é significativa para nossa voz, para nossa fala, nossa percepção. E é uma região muito sensível, né? Então, tipo assim, diferente de eu tocar num braço, diferente de eu tocar num pescoço, num rosto, que tem muito mais sensibilidade, muito mais percepção. Então, isso são coisas que acontecem muito rápido e essa sua percepção acaba influenciando muito rápido na tomada de decisão para uma situação mais específica e mais importante, por exemplo, como esse caso. Me fala uma coisa, não sei se essa é a sua área, mas já escutei falar de calos na voz, né? Isso tinha que acontecer, a pessoa estava fardada a acontecer, ou foi falta de um trabalho de fisioterapia que gerou esses calos? Então, tem algumas terminologias, né, que a gente escuta. Eu não vou saber te precisar exatamente sobre isso, mas, se eu não me engano, acredito que a fono trabalhe mais voltado à questão da parte da fonética, desse treinamento com relação aos fonemas e tudo mais, né? Porque a minha intervenção acaba sendo um pouco diferente, eu não foco exatamente nisso. Então, não sei propriamente dito dizer se realmente existe isso ou não, ou como que existe, ou se talvez seja simplesmente o aumento da tensão das pregas vocais e das cordas vocais que faz com que aumente essa tensão. Essa tensão gere um calo, que a gente diz que seria, por exemplo, o que a gente chama de trigger point na fisioterapia ortopédica. Seria um aumento daquelas tensões. Que isso influencia também na questão da fala. Como, por exemplo, na região do pescoço, tem um músculo aqui em cima chamado levantador da escápula. Ele é muito relacionado com relação a essa estabilidade da escápula e a sua postura. Agora, se você tem um aumento de tensão nessa região, provavelmente a sobrecarga para quando você for falar, ela também está relacionada. Assim como na região abdominal, assim como esse famoso músculo aqui, ó, o esternocleidomastoideo, entendeu? Os escalenos, tem músculos relacionados, por exemplo, na parte interna da boca, como eu comentei, o masseter, o bucinador. Então, todas essas musculaturas estão relacionadas com a fala, né? Então, são especificamente sobrecarregadas quando a gente está utilizando elas, no caso. Luca, eu tenho um trabalho que eu estou achando aí uma situação, né, que eu quero fazer meu pós-doutorado numa área específica aí de reabilitação geral do paciente. Você já viu, ou já chegou para você, e assim, cara, é uma pergunta totalmente inusitada, que eu vou fazer umas coisas que eu nem falei aqui, coloco na fogueira. De um paciente que tinha um problema, sei lá, na perna, porque você, como fisioterapeuta, você vai dar um check-up no paciente inteiro. Que tinha um problema na perna e também tinha um problema, às vezes, uma altura de perna diferente, também tinha um problema na voz? Sim, já aconteceu, na verdade. Já aconteceu. O pessoal diz que é bruxaria, viu? O pessoal diz que é bruxaria, mas já aconteceu, assim, principalmente não totalmente relacionado com essa condição, mas principalmente a dor que esse paciente apresentava. Tá? Porque assim, a dor é algo incapacitante, é um sinal de alerta que a gente tem no corpo. Sem dúvida. Onde que eu quero chegar? Essa pessoa, no caso desse paciente, que inclusive era um conhecido meu, de alguns anos já, principalmente do meu irmão, na verdade, e eu fiz alguns atendimentos com ele, porque ele estava com dor no corpo, né? Porque ele estava com chikungunya, para você ter noção. Caraca. E aí eu estudei especificamente para isso, né, para fazer o atendimento voltado à questão da chikungunya. Enfim, fiz as intervenções com ele,
chegou um determinado momento que só o ombro dele, direito especificamente falando, não melhorava por nada. E aí eu fazia, ele melhorava ele assim, melhorava durante a sessão, só que voltava na sessão seguinte de novo com algum incômodo, seja igual ou até um pouquinho pior do que já estava. E aí mexia e nada. Chegou um momento que eu fiz uma intervenção com ele na região ali do fígado, né? Então, quando eu mexi no fígado dele, um teste que a gente chama, principalmente na osteopatia, o pessoal utiliza muito, que é levantar o fígado. Quando você levanta o fígado, tem um ligamento que ele está diretamente relacionado com o ombro. Caraca, que legal. Ou seja, um teste que eu fiz com ele, primeiro, ele abrindo o braço, vou mostrar desse lado aqui, pessoal, quando ele abre o braço a próximo de 90 graus, que seria horizontal aqui, ele sentia muita dor, ele falava como se o ombro dele tivesse quebrado. Eu fiz esse teste com ele, no caso do lado direito, levantando o fígado, e a gente falou, testa. No caso, ele levantou o braço como se nada tivesse acontecido. Que animal, bicho. Cara, é surreal, assim, algumas coisas, né? Que ainda assim a ciência está começando a explicar, né? Tem congressos de face e tudo mais, que isso é importante, né? Os estudos, então isso está diretamente relacionado com a eficiência daquilo também que a gente faz. Tem muitas coisas ainda que a gente não consegue realmente explicar de fato, comprovar, mas assim, eu acredito. E eu acreditando, eu sei que isso acaba influenciando na resposta do paciente. Então, no caso dele, ele falava de uma forma um pouco mais presa, um pouco por causa dessa dor. Eventualmente eu melhorei a região do estômago dele, do fígado, na verdade do fígado, né, que é do lado direito. O ombro dele direito melhorou e, consequentemente, a voz dele meio que foi voltando naturalmente depois ao longo dos dias. E que assim, animal. Sabe? Parabéns, nunca mais ele voltou. Nunca mais ele ficou bem. Para quem nunca foi no osteopata e fez isso, eles enfiam a mão que parece que você não tem abdômen e eles quase arrancam. Igual no Indiana Jones que arrancava o coração. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ó o pigarro, hein? Pois é, tem que tomar água. Os problemas na TM, pensando nessa ligação. Importante. Como que ela vai estar ligada diretamente aí à voz? Ó, diretamente ligada à voz, eu tenho aquele exemplo ali, ó, que você tá vendo ali, ó. Aquele Sobrou, exemplo hein? ali, ó. Eu falei que eu ia usar ela aqui, né? Não Boa. falei? O que aconteceu? Um pouco antes, inclusive, de eu conhecer ela já tinha um problema na TM, que ela usava placa e tudo mais. E aí eu comecei a fazer as intervenções com ela, até então eu nem namorava com ela, viu, ó, de primeira mão aí. Eu nem namorava com ela, eu fiz as intervenções e tal. Cara, foi super natural, muito louco, muito louco. E assim, eu comecei a fazer as intervenções, porque na verdade ela tinha uma dor no ombro, por causa da natação, né? E eventualmente eu fui começando a fazer as intervenções lá. Só que um dos principais problemas do ombro dela não estava no ombro, estava na boca, na TM. Então ela sempre, quando abria a boca, ela sentia um desarranjo ali na articulação e esse desarranjo causava muita dor. Alguns estalos fortes, aquela sensação de areinha, por exemplo, na região da articulação. Inclusive eu já senti quando eu era um pouco menor, né? Então isso acaba gerando muita dor e uma incapacitação, principalmente na fala. No caso dela, ela não conseguia abrir direito a boca na hora de falar. Então o que acontecia? A função oral da fala não acontecia. Ficava deficiente, ou seja, ela falava tipo com a boca muito fechada, sem expressão, sem entonação, enfim, não conseguia, né? Então, eu quero que você perceba isso. Então, tipo, essa parte da articulação, você preparar tanto a musculatura quanto a articulação é fundamental para você articular a fala, por exemplo, no caso, fazer com que a sua voz se torne eficiente para aquela pessoa que esteja escutando, entendeu? Cara, você sabe que você falou 2 pontos, falou um ponto que depois eu vou linkar a outra coisa. Esse barulho, né, a gente chama de crepitação, sumiu? A areinha? Porque o estalo, quando a gente pensa na TM, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, imagina que esse músculo que a gente tem aqui, é isso daqui, é minha mão. E a gente tem a parte de cima que encaixa e a gente faz esse movimento. Aqui em cima a gente tem um chapeuzinho como se fosse o menisco do joelho. Chama de côndilo, né? Em cima do côndilo tem o disco articular. Sim. Quando a gente tem um desgaste do disco articular, a gente toca osso com osso, é onde começa a dar crepitação. Então, quando o paciente fala, eu escuto, parece uma areinha, me dá uma certa palpitação. E com a movimentação, melhorou os estalos e essa crepitação? Sim. Caraca, que legal. Porque assim, como é que eu posso dizer?
você tem que pensar que é uma articulação como outra qualquer. É que a gente utiliza muito. E como toda articulação sinovial, que ela tem líquido sinovial dentro. Ou seja, quanto menos é o movimento, pior é. Entendeu? Ela fica mais imóvel. Ou seja, quanto mais é o movimento, melhor. Só que eu preciso movimentar como? Da forma específica. Eu preciso entender como acontece o movimento. Ou seja, a minha percepção do movimento, no caso da fala, precisa ser pensado. Se eu não pensar, eu vou começar a abrir ela de forma com que esse desarranjo aconteça e me cause uma dor ou uma alteração na minha TM. Agora, se eu penso, e no caso faço algumas intervenções para tirar a tensão da região da musculatura da boca, por exemplo, eu faço algumas técnicas de mobilização, especificamente falando da articulação, eu preparo para com que esse movimento aconteça da forma correta, e não simplesmente aconteça por acontecer, entendeu? É a mesma coisa que eu pegar e simplesmente tomar uma água, ou eu pego, olho o copo, vejo se não tem nada aqui de sujeira, por exemplo, dentro, para realmente poder tomar da forma correta. Pode parecer uma besteira, mas é algo simples que realmente influencia na qualidade daquilo que você está fazendo. Outro exemplo, ó, na academia, que eu tô vendo que você tá no desafio dos 100 dias, né? Cara, desafio dos 100 dias, tá vendo? Hoje eu falei pra minha esposa, acho que eu vou precisar trocar as camisas, viu? Porque... Desafio dos 100 dias, eu tô acompanhando, eu tô vendo. O que eu ia comentar, por exemplo, na academia, quando você vai e para na frente do espelho e você vê o movimento acontecendo, é diferente de você simplesmente estar, tipo, de costas e faz um movimento, tipo um agachamento, por exemplo. É completamente diferente. Você sente os músculos, se você percebe, você sente os músculos, você sente o movimento, você percebe como é diferente a sensação e realmente se torna muito mais eficiente. Tem vários estudos aí, se quem quiser procurar, que realmente mostra que a percepção, a qualidade do movimento está diretamente relacionada com o ganho que você tem. Que legal. Entendeu? Então é muito importante isso. Você sabe que um dos pontos que eu lembrei agora, assim, né, e como eu atendo muito paciente idoso, o paciente idoso ele começa a perder os dentes. Perdeu assim, idoso, né? Eu tenho 44, eu tive que refazer todos os meus dentes, porque meus dentes já estavam todos desgastados. Os pacientes, eles vão perder um negócio que a gente chama de dimensão vertical, que é a relação entre o arco superior e o arco inferior. Então, isso vai ficando achatado. Que lá na frente fica aquele perfil de bruxa da Branca de Neve, né? Então, ele tem a projeção da mandíbula e tem esse achatamento. E aí, você pode ver que os pacientes, principalmente os pacientes... Cara, não vou falar nem sobre a voz de vocês, porque vocês são novos. Mas, cara, os seus bisavós, se vocês tiverem contato, aquelas pessoas que já têm aí hoje uns 80, 90, que usa dentadura, não abre a boca para falar. E isso é um grande problema quando a gente reabilita o paciente. A gente devolve dente na posição correta. Por quê? Porque eles sentem dor. E aí, de verdade, eu volto a falar. Quando eu vi você entrando no grupo, eu falei, cara, eu preciso conversar com esse menino, cara. Eu tenho muito que aprender com ele. Porque tem muito dessa função mastigatória, dessa relação muscular, cara, que ele perdeu com o passar do tempo. E se você perceber, agora, eu não sei se você já percebeu, mas assim... Com os meus pacientes, eu acredito que com os seus deve ser da mesma forma. Para eles realmente evoluírem, alguns casos específicos assim, eles precisam, vamos dizer assim, sentir um pouquinho de dor para poder evoluir. Entendeu? Sim. O mesmo exemplo da academia. A pessoa ela precisa treinar, causar uma sobrecarga para poder evoluir. No caso de vários pacientes meus, eles precisam treinar a musculatura respiratória, por exemplo, para poder ter um ganho com relação à força muscular e um desempenho na performance vocal. No caso da sua mastigação, por exemplo, dos seus pacientes, eles precisam sentir um pouquinho de dor para reajustar a parte muscular, a parte articular, para com que eles tenham uma função, por exemplo, na mastigação mais adequada. Então, essa questão do você evoluir, às vezes, é um pouquinho sofrido, porque exige uma adaptação daquela pessoa. Entendeu? Então... E você acha que essa, óbvio que é de paciente para paciente, mas dentro do que você tem de tratamento, a partir de quanto tempo uma pessoa fazendo essa fisioterapia, fazendo todo esse controle, ela tende a ter uma recidiva, tende a ter uma melhora, não uma recidiva, perdão. Vamos assim, eu gosto de pensar em algumas vertentes, né? Que é o que eu tenho hoje, na verdade, com os atendimentos. Eu penso em alguns pacientes que eu consigo fazer as sessões online, especificamente falando, e tem as sessões que eu faço presenciais, por exemplo. Seja eu com você aqui agora, ou em eventos que eu também acabo participando, como, por exemplo, o Hora H.
entendeu? Então, assim, tem várias formas de conduzir um caso para aquilo que a pessoa precisa. Então, tem gente que eu trabalho mais voltado à questão da postura, fortalecimento da musculatura e preparação dessa musculatura. Tem gente que eu trabalho só com relação ao fortalecimento da musculatura respiratória, propriamente dito. Tem gente que eu trabalho só com relação à parte de liberação miofascial, da boca, que tira a tensão e tudo mais, uma vez por semana, por exemplo. Mas aí tem que ser presencial, não tem aí, nesse caso, presencial, sim. Porra, bicho, exatamente. Não, arranjar um monte de pacientes. Aí, nesse caso, é presencial mesmo, entendeu? Mas manda que a gente vem pra São Paulo, cara. Não, vou mandar o Uber te pegar e falar, você vai passar o dia todo aqui tratando bora, a gente conversa. A gente conversa depois nos bastidores. Boa, é isso aí. Tem que crescer junto. É isso aí. Aí, por exemplo, assim, então, assim, tem várias intervenções que eu consigo pensar exatamente pro eventual evolução que eu preciso ter com aquela pessoa. Então, eu faço essa avaliação, eu entendo realmente a necessidade que ela precisa, e aí eu faço as intervenções específicas voltado ao que realmente ela necessita. A personalização do serviço, no caso, né? E como que você consegue, principalmente com pessoas, vamos voltar para a voz, tá? Porque senão eu fico nessa parte... Não, senão também a gente vai longe. Na voz, a gente pega uma pessoa que às vezes, sei lá, falou ou teve toda essa musculatura errada por muito tempo e às vezes fala, eu sinto dor e passa a ser crônico. Como que você consegue? Essa cronicidade, ela já vai causar um processo degenerativo ou não? Você consegue reverter isso? Então, pensando na fala propriamente dita, a gente precisa treinar. As pregas vocais, no caso da voz, que emitem ou, enfim, fazem a voz, elas são músculo também, então a gente precisa treinar. Mas isso você consegue fazer ou teria que ser a fono? A gente consegue treinar também porque existem músculos para ativação das cordas vocais, exercícios para ativação das cordas vocais, que também é uma das coisas que eu faço, por exemplo, pré-evento, por exemplo, ou durante o evento, intervenções específicas. Tem fortalecimento dos músculos orofaciais, da boca, da face, com canudinho, com resistência de água, por exemplo. Tem gente que conhece na fisiorrespiratória, tem um negócio que você chama de respirão, que você respira, que puxa o ar, bolinhas, né? Sobe as bolinhas, exatamente, das bolinhas. Então, tem várias intervenções que a gente consegue utilizar para com que a gente consiga readequar. Pensando na postura, a gente readequa aquela pessoa para melhor função. Não significa que ela vai sair daqui para ficar realmente bem posicionada. Isso daqui a gente vai ajustando ao longo do tempo. Mas ela não significa que ela vai alterar de fato a estrutura dela para, ficar impecável. Não. Mas a função e a qualidade daquilo que ela vai estar fazendo e realizando, que é a fala, que é a voz, no caso, a comunicação verbal, vai estar otimizada, ela vai estar melhorada, no caso. E existe mais alguma coisa que você disso que a gente falou até agora, para essa recuperação vocal, que você acha que assim, poxa, existe um outro tipo de exercício, existe uma medicação, alguma coisa que você associe isso nessa recuperação vocal? Então, assim, eu não gosto muito, mas eventualmente em alguns casos específicos, como por exemplo eventos, eu às vezes acabo associando alguma medicação com orientação de médico, né, da área. Então, tipo assim, geralmente corticoides, que são um pouquinho mais fortes, ou anti-inflamatórios, mas quando tem, tipo, um segundo dia de intervenção, quando às vezes é só um dia específico, às vezes a físio já consegue resolver, né? Depende muito de como a pessoa vai conduzir também todo o processo, porque, assim, a grande dificuldade que eu tenho num evento, por exemplo, é realmente eu conseguir fazer toda a intervenção que eu estava propondo para a pessoa. Por causa, às vezes, da rotina, do horário e tudo mais, enfim, aí se torna um pouquinho mais complicado. Mas na grande maioria, quando eu consigo fazer as intervenções, o ganho é bom. E esse ganho bom, que eu quero dizer, a qualidade dele, se torna a eficácia da voz da pessoa. Então, ela percebe e ela me relata depois, que a gente chama de qualitativamente no mundo da ciência, né? Então, ela sente a percepção dela, se está com mais dor, se está com menos dor, se, por exemplo, a rouquidão dela não aconteceu ou aconteceu muito menos, a recuperação dela, eventualmente, para uma rouquidão se torna mais rápida. Então, são esses pontos que a gente acaba observando de forma qualitativa, a qualidade das intervenções que eu realizei com ela. E para uma pessoa comum, tá? Existe cuidados que a pessoa deveria ter com a voz? Os principais cuidados, assim, eu diria que estão relacionados mais à questão da saúde como um todo.
Olha tá? só que legal. Isso que você acabou de fazer, se hidratar, é essencial, né, periodicamente ali. Você realmente tem um cálculo aí que os nutricionistas costumam utilizar, se eu não me engano são 35 ml por quilo, que é uma média boa, 35 a 40 ml por quilo, né? Então 70 quilos ali, dá mais ou menos ali em torno de 2,5 litros. Se não me falha a matemática, me corrija aí nos comentários se quiserem, viu? Então mais ou menos isso. A questão do fumo, por exemplo, faz muita interferência com relação às pregas vocais. O álcool, por exemplo, ele desidrata as cordas vocais, né? A alimentação, tipo shoyu, por exemplo, né? Ou alimentos que têm muito sódio fazem com que desidrate essas pregas vocais. Isso acaba interferindo na sua fala. Esses são, assim, os principais pontos que uma pessoa, né, como nós, assim, comuns, assim, precisa tomar cuidado. Claro, eu não vou falar que não vai comer e tal. Não, coma, mas com cautela e com cuidado, né? Saber entender também o corpo, né? Porque, por exemplo, assim, tomar às vezes uma água natural ou tomar uma água gelada também tem interferência. Se eu por acaso estivesse falando com você agora, com certeza não estaria tomando uma água gelada nesse momento, que isso também é uma orientação, porque tem pessoas que não sentem diferença, mas a grande maioria tem o quê? Essa vasoconstrição por causa do frio. O que seria essa vasoconstrição? Diminui o fluxo de sangue, ou seja, a eficiência das pregas vocais ela acaba reduzindo. Caramba. Ou seja, a vibração ela acaba ocorrendo de uma forma mais irregular e a sua fala fica alterada. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa ir tomando um pouco mais de cuidado. Show. Que é aquilo que eu comentei anteriormente também. Se a pessoa sente rouquidão, por exemplo, eventualmente não deu para solucionar nada e ela sentiu que a rouquidão permanece, e aí buscar outros profissionais, né, no caso médico, otorrino especificamente falando, para averiguar melhor essa situação também. Lucão, para a gente já ir terminando aqui, eu queria que você contasse aí uma história de sucesso que você teve dentro desse seu trabalho aí, que, cara, de verdade, virei seu fã, muito legal, de verdade. Que fez com que você percebesse que te trouxe um orgulho de você falar, cara, todo o trabalho, todo estudo que eu fiz foi bem feito. Conta uma história pra gente aí. Teve um evento que eu participei e durante esse evento, na verdade a pessoa, já que eu não vou entrar em detalhes com nomes, mas a pessoa já fazia outros eventos, né, periodicamente ali, anualmente, na verdade falando. E assim, ele sempre terminava com muita rouquidão, as intervenções que ele fazia, né, de pitch de vendas e tudo mais. Geralmente no segundo dia ele praticamente estava sem voz. Destruído. Completamente destruído. E assim, com o cronograma que a gente conseguiu montar e fazer com ele, que ainda não foi o dos melhores, viu, porque era evento também, ele conseguiu ter uma melhora bem importante e significativa com relação à rouquidão dele. Então, assim, o que terminou com muita rouquidão nos outros eventos, esse ele praticamente ficou um rouco, vamos dizer assim, aceitável, onde as pessoas conseguiam entender ainda a voz, ele falando direito, e isso realmente impactou pra ele, que eu lembro exatamente dele me falando no final, assim, cara, as manobras que ele falou assim, aquele moleque fez, não sei o que, abria a minha boca, assim, puxa não sei o que e tal, assim, sabe, pra mim chamou muita atenção, aí assim, eu fiquei, caraca, realmente eu tô fazendo a diferença, isso influencia muito na melhora daquela pessoa, na função daquilo, que no caso é a voz, sim, né, que é o principal ponto que ele precisava, cara, naquele momento, né, da fala. Parabéns. E Lucão, pra finalizar completamente, de tudo isso que a gente falou, uma frase para uma pessoa acordar de manhã ou tatuar no braço e mudar a vida dela. Eu tenho uma frase que eu estou utilizando muito, que veio com relação à fisiovocal especificamente falando, que é: a sua voz tem poder. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente utiliza da voz da forma adequada, né, treina ela, prepara ela como um atleta da voz, principalmente para quem tem ela como principal ativo ou função, realmente ela vai transmitir aquilo que você quer na comunicação verbal. Ou seja, se você tem intenção de falar, você vai falar e você vai transmitir aquilo que você quer. Boa, sensacional, cara. Lucas, só tenho que agradecer você, todo o seu conhecimento, toda essa sua vivência. Você é um cara novo, mas baita experiência. O que eu puder te ajudar, pode contar comigo. Tem muitas outras coisas que depois a gente vai conversar, que eu sei que eu vou precisar de você.
Depois eu vou deixar na descrição do episódio seus contatos, seu Insta, tá? Que tenho certeza que quem trabalha com a voz precisa, no mínimo, passar numa consulta para saber se tá tudo certo ou não. Venha bater um papinho. É isso aí. Vamos treinar a voz. Vamos treinar. E para você que esteve até agora aqui, muito obrigado. Se você não segue ainda nosso canal, siga lá o canal, deixe o sininho da ativação para saber as notificações que vão estar e aguarde os próximos episódios. Muito obrigado e até breve.